A Tríplice Transformação da Terra, os escritos de Nichiren Daishonin e a relação de mestre e discípulo. Quando eu era jovem, meu mestre Josei Toda, segundo presidente da Soka Gakkai, sempre me enviava para diferentes locais, para hastear a bandeira do Kosen Rufu. Eu atendia a cada chamado seu com a rapidez do raio, assumindo corajosamente o desafio. Fosse em Kamata, Bunkyo, Osaka, Yamaguchi, Sapporo ou Yubari, onde quer que fosse, eu orava e lutava com a disposição de transformar o karma ou o destino daquele lugar específico, o espírito da tríplice transformação da Terra. Eu me empenhei incansavelmente, orando com firme determinação de impregnar o local com a lei mística. Engajei-me no diálogo com o compromisso de convocar os bodhisattvas da Terra. O resultado foi que concretizei todos os objetivos e sonhos de meu mestre. Os contínuos esforços que cada um de nós está realizando para concretizar nossa revolução humana, nossa transformação interior, como membros da SGI, na sociedade, são os meios pelos quais conseguimos transformar o mundo ao nosso redor. Eles representam a expressão, em termos modernos, da transformação tríplice da nação. Um ensinamento exposto no Sutra do Lótus. Isso porque transformar a nação depende, no final das contas, de as pessoas transformarem seu coração e seu pensamento. Além disso, quando os princípios da verdade e da justiça triunfam, a nação, o local onde vivemos, recebe um impacto positivo. É por isso que a batalha inerente na tríplice transformação da nação é realmente uma feroz batalha para garantir que a verdade prevaleça. O fenomenal desenvolvimento da Soka Gakkai, no período pós-guerra, por exemplo, teve um importante papel na ascensão do Japão das cinzas da derrota, um fato também observado com profundo interesse pelo eminente historiador britânico Arnold Toynbee. A ampla propagação da lei mística serve de força motriz fundamental para transformar o mundo num local de paz e prosperidade. Todos vocês, meus companheiros de fé, estão trabalhando junto comigo para cumprir esta grande missão que compartilhamos com todo orgulho. Este é o modo de viver mais admirável possível e é também a forma de acumular ilimitados benefícios e boa sorte. Nichiren Daishonin escreveu: do único elemento que é a mente, emergem todas as várias terras e condições ambientais. Essa frase expressa um dos mais profundos princípios do budismo. Em outras palavras, o princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida ensina que nosso coração ou nossa mente incorpora todos os fenômenos do universo. Um local pode ser transformado de forma positiva ou negativa, dependendo do sentimento e do pensamento das pessoas. Não é exagero dizer que a busca espiritual da humanidade em toda a história tem sido a exploração desse único elemento da mente. E quando examinamos de perto alguns problemas fundamentais como a guerra, a fome e a destruição ambiental, descobrimos que todos retornam a esse único elemento. De acordo com o princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida, a nação tem também um estado de ser ou condição de vida. Já que o budismo considera a vida e seu ambiente como inseparáveis, quando o coração das pessoas que vivem num determinado local fica perturbado ou infeliz, a nação e seu ambiente também ficarão perturbados e infelizes. Quando o coração das pessoas irradia força interior e convicção, a terra também floresce e prospera. Quando o coração das pessoas que vivem num determinado local fica perturbado ou infeliz, a nação e seu ambiente também ficarão perturbados e infelizes. Quando o coração das pessoas irradia força interior e convicção, a terra também floresce e prospera. Para fazermos com que o nosso precioso planeta azul, a Terra, cintile com a luz da paz, da prosperidade e da felicidade, é essencial dominarmos, nos aprofundarmos e polirmos esse único elemento do coração ou da mente.
Áreas tais como a da ciência e da tecnologia da informação não conseguem mais contribuir para a felicidade humana quando perdem essa verdade de vista. Nesta expressão fundamental, o único elemento que é a mente, que pode fazer com que nossa nação realmente prospere, não é nenhum outro senão a fé na lei mística. O Sr. Toda costumava dizer: onde quer que haja pessoas com fé na lei mística, esse local é a terra do Buda. Por meio de seus dedicados esforços, nossos membros da SGI em todo o mundo estão realizando valiosas contribuições para a comunidade onde moram e para a sociedade, empenhando-se para conquistar uma vida radiante de saúde e felicidade. Cada um deles está mostrando o caminho para a transformação do karma em seus respectivos países. A prosperidade da nação é resultado direto de quando seu povo se levanta com convicção e extrai a paixão e a energia da juventude. Nesse sentido, nada me deixa mais contente que ver meus companheiros com que compartilho esses laços tão profundos, desfrutando uma vida feliz e vitoriosa, e não apenas os pioneiros de Kansai que, quando jovens, se empenharam junto comigo para tornar possível o impossível, tantos anos atrás. Osaka, que há muito tempo tem a fama de ser a cozinha da nação e de capital comercial, e a invencível Kansai. Alguns eruditos argumentam que foi o dinamismo do povo de Kansai na primeira década após a Segunda Guerra Mundial que proporcionou impulso para o posterior e surpreendente restabelecimento econômico do Japão. A Kansai, sempre vitoriosa, ajudou a nação a avançar. Muitos intelectuais importantes, entre eles o economista americano Lester Thurow e o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Thomas Schiffer, elogiaram muito a força e energia de Kansai. A força de um indivíduo genuinamente comprometido supera a força de 1 milhão de pessoas. Quando mudamos o único elemento da mente e assim nos transformamos, nosso ambiente muda. E quando nosso ambiente muda, o mesmo acontece com o mundo. Quanto mais obscura e confusa for a época, mais radiante será a sabedoria do budismo, e a corajosa ação embasada nessa sabedoria brilhará. Nosso progresso é sinal do progresso de nosso país, e mostra também que o mundo inteiro está seguindo para um rumo melhor, para um futuro mais cheio de esperança. É por isso que jamais devemos parar de avançar. O Sr. Toda declarou: o budismo é uma batalha para vencer ou perder, e o budismo genuíno encontra-se no engajamento e uma sincera batalha na sociedade. Para sermos verdadeiros discípulos de Daishonin, verdadeiros agentes da mudança, temos de colocar o budismo em prática na sociedade e nos empenharmos o mais arduamente que pudermos pelo bem-estar dos outros, do país e do mundo. É disso que se trata a Soka Gakkai. O que significa exatamente a transformação tríplice da Terra? É um princípio de mudança, de transformação de países, nações, áreas ou locais onde nos encontramos em terras do Buda, exposto no 11º capítulo do Sutra do Lótus, Surgimento da Torre de Tesouro. O que significa exatamente a transformação tríplice da Terra? É um princípio de mudança, de transformação de países, nações, áreas ou locais onde nos encontramos em terras do Buda, exposto no 11º capítulo do Sutra do Lótus, Surgimento da Torre de Tesouro. Ela procede da ação do Buda Sakyamuni de purificar as terras de todo o universo, empregando um processo tríplice. Na cerimônia do ar do Sutra de Lótus, a magnífica e preciosa torre de tesouro do Buda, muitos tesouros, emerge da terra. Budas se reúnem provenientes de todo o universo e a assembleia inteira é suspensa no espaço para que Shakyamuni comece com sua pregação no ar. No entanto, quando a torre de tesouro aparece pela primeira vez, suas portas permanecem fechadas e o Buda, muitos tesouros, que está sentado do lado de dentro, não pode ser visto pela assembleia.
As portas não podem ser abertas até que todos os Budas dos mundos, das 10 direções, tenham se reunido diante da Torre do Tesouro. Para que isso aconteça, a terra tem que ser limpa e purificada, tornando-se um local apropriado para essa grande assembleia de Budas, ou seja, transformada numa terra do Buda. Shakyamuni inicia então o que é denominado de a transformação tríplice da nação. Na primeira transformação, Shakyamuni emite um raio de luz do tufo de cabelo branco que fica entre suas sobrancelhas, fazendo com que os Budas, em seus mundos infinitos de todo o universo, se tornem visíveis. Aqueles que já estão presentes na Assembleia conseguem enxergar os Budas e Bodhisattvas em incontáveis terras pregando a lei com suas vozes formidáveis e extraordinárias. Essas multidões de Budas dizem então aos Bodhisattvas que o seguem: agora devo ir para o mundo Saha, ao local onde está o Buda Shakyamuni, e também oferecer donativos à Torre do Tesouro do Buda Muitos Tesouros. Tendo sido informados do surgimento da Torre do Tesouro, esses Budas de todo o universo apressam-se com seus seguidores para se reunirem diante dela e encontrarem-se com Shakyamuni e muitos tesouros. A propósito, em termos modernos, talvez pensemos nessas incontáveis terras descritas no Sutra como correspondentes aos infinitos planetas do cosmos. Acompanhados por seus seguidores bodhisattvas, os Budas que pregam a lei em cada canto do universo começam a se reunir um após o outro no pico da águia que fica na Terra. Descortina-se então uma cena das mais extraordinárias que se pode imaginar. Com o propósito de preparar um local adequado para todos esses Budas e Bodhisattvas, Shakyamuni transforma o chão em lápis lazuli e o adorna com árvores preciosas. Uma fragrância primorosa perfuma o ar e belas flores mandarava cobrem o chão. Nessa terra purificada, cada um dos Budas que se reúnem toma seu lugar num assento de leão. Esses acontecimentos representam a primeira transformação, ou purificação da Terra. A segunda transformação ocorre porque não há espaço suficiente para acomodar as vastas multidões de Budas que continuam a chegar. Assim, Shakyamuni também purifica 210 bilhões de Nayutas de terras nas 8 direções, ligando-as ao mundo Saha e formando uma só terra de extensão inimaginável. Mas ainda assim não foi suficiente para acomodar todos os Budas do universo. E, portanto, na terceira transformação, Shakyamuni purifica mais 210 bilhões de Nayutas de terras nas 8 direções, unindo-as com as outras terras já purificadas. Como resultado dessa transformação tríplice, o mundo Saha e um total de 410 bilhões de Nayutas de terras nas 8 direções fundiram-se numa única e vasta terra do Buda. Como resultado dessa transformação tríplice, o mundo Saha e um total de 410 bilhões de Nayutas de terras nas 8 direções fundiram-se numa única e vasta terra do Buda, acomodando infinitas multidões de Budas das 10 direções, os quais são emanações do Buda Shakyamuni. Agora, com a presença de todos esses Budas, as portas da Torre do Tesouro são abertas por Shakyamuni. Ante o olhar do Buda Muitos Tesouros, toda a assembleia é levantada no espaço e inicia-se a cerimônia no ar. Com uma voz sonora, Shakyamuni declara: quem é capaz de pregar abertamente o Sutra do Lótus da lei maravilhosa neste mundo Saha? Agora é o momento de fazer isso. É um apelo para a futura propagação do Sutra do Lótus. A essência da transformação tríplice da Terra é um drama grandioso de mestre e discípulos numa escala universal, em que incontáveis discípulos se reúnem com seu mestre,
É uma assembleia de indivíduos capazes que juram concretizar o Kosen Rufu, ou a ampla propagação da lei, no futuro bem longínquo. No budismo Nichiren, a relação entre mestre e discípulo é o ponto de partida para tudo. É a fonte de toda vitória genuína. A cerimônia no ar apresenta o cenário para a subsequente pregação do ensinamento essencial do Sutra do Lótus, que começa no 15º capítulo, Emergindo da Terra. A transformação tríplice da Terra abre assim o palco para o ensinamento essencial, um drama de mestre e discípulos desde o tempo sem início. Visto com a visão do Buda e com a visão do Dharma, a visão que percebe a verdadeira natureza da realidade, as terras do Buda estão agora sendo construídas firmemente no Japão e no mundo inteiro. O drama do ensinamento essencial, um glorioso hino às pessoas, está se desenrolando agora. Chegou o momento de os discípulos do ensinamento essencial assumirem seu papel no palco do mundo. Meu mestre Chosei Toda sempre dizia: no que diz respeito à fé, sou persistente a ponto de ser obstinado. O Kosen Rufu é uma significativa batalha que requer contínuo esforço e indomável determinação. Nossos dedicados membros do mundo inteiro têm se empenhado com toda a tenacidade, incrível coragem e sinceridade. Nossos dedicados membros do mundo inteiro têm se empenhado com toda a tenacidade e incrível coragem e sinceridade em meio a tempestades de calúnias e ofensas, para realizarem uma transformação positiva em seu ambiente e em sua comunidade. Seus empreendimentos realmente manifestam o princípio da tríplice transformação da Terra. Qual é a necessidade de o Buda Shakyamuni purificar ou transformar a Terra num processo de 3 fases? O grande mestre Tiantai da China identificou os 3 estágios envolvidos nessa purificação, como sendo representantes da transformação gradativa da Terra, da transição para a Terra da verdadeira recompensa, e desta para a Terra da luz eternamente tranquila. Qual a necessidade de o Buda Shakyamuni purificar ou transformar a Terra num processo de 3 fases? O grande mestre Tiantai da China identificou os 3 estágios envolvidos nessa purificação como sendo representantes da transformação gradativa da terra da transição para a terra da verdadeira recompensa, e desta para a terra da luz eternamente tranquila. Na terra da transição, vive principalmente os praticantes dos 2 veículos, ou seja, os ouvintes e os que despertaram para a causa, ou pessoas de erudição e absorção. A terra da verdadeira recompensa é habitada por bodhisattvas e a terra da luz eternamente tranquila é o local onde vivem os Budas. Tiantai também interpretou a tríplice transformação como correspondente à erradicação das 3 categorias de ilusões, que são respectivamente as ilusões do pensamento e do desejo, as ilusões que são tão incontáveis quanto as partículas de poeira e de areia, e as ilusões a respeito da verdadeira natureza da existência. Ele as considerava como um símbolo do triunfo sobre essas ilusões, e como a manifestação do estado de Buda. No entanto, o ponto importante está no fato de que Shakyamuni realizou rapidamente, sem nenhum intervalo, primeiro a transformação de uma esfera de terras e depois de uma segunda e uma terceira esferas. Uma grande mudança somente pode ser realizada com esforço contínuo e constante. No entanto, o ponto importante está no fato de que Shakyamuni realizou rapidamente, sem nenhum intervalo, primeiro a transformação de uma esfera de terras e depois de uma segunda e uma terceira esferas. Uma grande mudança somente pode ser realizada com esforço contínuo e constante. Num nível ainda mais profundo, da perspectiva do budismo Nichiren,
No momento em que decidimos transformar o ambiente em que vivemos, nossa vida passa por uma mudança extraordinária. Num nível ainda mais profundo, da perspectiva do budismo Nichiren, no momento em que decidimos transformar o ambiente em que vivemos, nossa vida passa por uma mudança extraordinária. Num nível ainda mais profundo, da perspectiva do budismo Nichiren, no momento em que decidimos transformar o ambiente em que vivemos, nossa vida passa por uma mudança extraordinária. Isso porque quando fazemos a profunda e inabalável determinação de iniciar esse empreendimento, de imediato dominamos as 3 categorias de ilusões. Com isso, nosso ambiente, ou a Terra, também muda sem falta. A tríplice transformação da Terra representa essencialmente o desafio de realizar nossa revolução humana para quebrarmos a pequena concha de nosso eu menor. A tríplice transformação da Terra representa essencialmente o desafio de realizar nossa revolução humana para quebrarmos a pequena concha de nosso eu menor. Isso significa recitar vigorosamente o Nam-myoho Renge-kyo e com toda a coragem começarmos a nos empenhar em prol do Kosen-rufu, com a mesma disposição de nosso mestre. A vitória se encontra na ação empreendida aqui e agora, e não em algum momento futuro. Do ponto de vista da sociedade, a tríplice transformação da Terra pode ser considerada como símbolo da harmoniosa coexistência de toda a humanidade. No Sutra de Lótus, os Budas dos infinitos mundos, das 10 direções, se reúnem e entram em contato pacificamente numa terra do Buda. Da mesma forma, a cerimônia no ar representa um mundo ideal, em que as pessoas de todos os estilos de vida, transcendendo as diferenças de raça e de cultura, reúnem-se como se fossem uma só. Entretanto, da perspectiva da vida, a lei mística é a lei do universo. Assim, onde quer que propaguemos a lei mística, todos os Budas e Bodhisattvas do universo inteiro irão se reunir alegremente para nos elogiar e nos proteger. Os ensinamentos expostos subsequentemente por Shakyamuni na cerimônia do ar, que inicia com a tríplice transformação da Terra, confirmam isso com toda certeza. O Kosen-rufu é o processo de propagação da lei mística, nesse mundo cheio de problemas e discórdias. Dedicar a vida ao Kosen-rufu significa assumir a batalha que está inerente na tríplice transformação da Terra. A batalha para transformar fundamentalmente a sociedade, que é um local afligido pelos 3 venenos da avareza, ira e estupidez, fazendo com que se torne a terra do Buda. E além disso, do ponto de vista da condição de vida ou do estado de ser, a tríplice transformação da Terra é uma demonstração das ilimitadas virtudes, tanto do Buda Shakyamuni como do Buda Muitos Tesouros. Representa também a unificação ou a fusão de todos os Budas das 3 existências, que são emanações de Shakyamuni. Os Budas e Bodhisattvas de cada canto do universo, buscando a lei e seu mestre, viajam longas distâncias para se reunirem neste mundo Sarra. Isso nos dá uma indicação do altaneiro estado de vida de Shakyamuni, transbordante de infinita sabedoria e compaixão, no momento em que ele pregou o Sutra do Lótus. Trata-se de um testamento da grandiosidade da lei mística que está subjacente neste estado de vida, um estado de vida que todos nós dedicamos à lei mística, podemos atingir, um estado de vida que todos nós que dedicamos à lei mística, podemos atingir. Hoje, líderes em vários campos do mundo inteiro estão visitando a sede da Soka Gakkai e outros centros de nossa organização. Convidados de diferentes formações e tradições culturais estão expressando seu sincero apoio e compreensão da filosofia e das atividades da SGI.
Essas pessoas apreciam profundamente os ideais e princípios humanísticos que abraçamos com base na lei mística e estão firmando laços mais firmes de amizade e de cooperação conosco. Como representante de todos os nossos membros, recebi também muitas homenagens de cidades do mundo inteiro e títulos acadêmicos de universidades e outras instituições de ensino superior. A SGI tornou-se uma organização realmente magnífica, uma nobre prenunciadora da mudança no que diz respeito a unir a humanidade de acordo com o princípio da tríplice transformação da Terra. Estamos observando cada vez mais líderes comunitários participando de atividades ou de eventos da SGI em muitos países. Os visitantes correm para nossas sedes, esplêndidas fortalezas construídas com espírito de mestre e discípulo. Graças aos seus nobres esforços, a convicção de Daishonin ao afirmar que a lei mística prosperará por toda a Terra está realmente se tornando realidade. Seus esforços irrestritos para dialogar e incentivar os membros em nossos blocos, comunidades e distritos, ajudando-os a transformar sua vida, fazem parte de um maravilhoso drama de vitória que incorpora o espírito da tríplice transformação da Terra. Tudo se resume a esforçar-se com alegria a cada momento, acreditando que o local onde nos encontramos neste exato momento, não importando que seja pequeno ou quanto seja desafiador, é o brilhante palco em que podemos fazer diferença nesta vida. O Sr. Toda afirmou: se o Japão estivesse cheio de pessoas possuidoras da força e do ímpeto dos grandes campeões, ele teria sido, sem dúvida, reconstruído com suas incomparáveis habilidades na indústria, na reconstrução, na cultura e nas artes. Com grandes campeões, ele quis dizer pessoas transbordantes de dinamismo e de energia vital. Pessoas que desafiavam a realização de sua revolução humana e demonstravam a prova real da felicidade. Quando as pessoas ficam transbordantes de vigor e de energia positiva para vencer, para serem bem-sucedidas, elas conseguem transformar vigorosamente a sociedade e, no devido tempo, alcançam até mesmo uma profunda mudança no destino ou no karma do mundo inteiro. Dediquei-me ao máximo como discípulo do Sr. Toda, totalmente unido no mesmo espírito que ele, bradando pela verdade. Ajudei várias pessoas a realizarem uma mudança interior fundamental na vida. Lutei com a determinação de fazer com que cada lugar aonde fosse ficasse permeado com o espírito e a energia vital de meu mestre. O budismo Nichiren ensina que o mundo Saha é a própria terra da luz eternamente tranquila, ou a terra do Buda. A condição da terra é também uma manifestação do único elemento que é a mente. Ela surge de nossa mente, ou nossa atitude fundamental, e está contido nela. A condição da terra é também uma manifestação do único elemento que é a mente. Ela surge de nossa mente, ou nossa atitude fundamental, e está contida nela. Sempre falo sobre o princípio da tríplice transformação da Terra para pessoas que moram em locais afetados por terremotos, tufões e outros desastres naturais, e oro junto com elas. Os esforços de resgate e de reconstrução empreendidos abnegadamente pelos membros da SGI durante essas provações têm ajudado na difusão da esperança e da coragem e contribuído na construção de uma maior cooperação e união comunitárias. Recebi muitas mensagens de agradecimento pelo papel inestimável que nossos membros estão tendo nos esforços de reconstrução nas comunidades atingidas pelos desastres. Todos esses membros têm realizado um trabalho brilhante na transformação do veneno em remédio.
No diálogo que realizamos, o Dr. Zhang Kaiwan, eminente historiador chinês e ex-presidente da Universidade Normal Huazhong, falou sobre como a China superou recentemente uma série de desastres, entre eles fortes nevascas e um terremoto devastador ocorrido no ano de 2008, e realizou os Jogos Olímpicos de Pequim com um sucesso retumbante. Ele fez a seguinte observação: o premier chinês Wen Jiabao escreveu algumas palavras para incentivar as pessoas que moram nas localidades afetadas pelo terremoto, dizendo: o grande infortúnio regenerará a nação. Exatamente conforme essas palavras, o desastre fez com que todo o povo chinês, tanto dentro como fora da China, ficasse focado na tarefa de reconstruir seu país. Por terem se unido e vencido as dificuldades, conseguiram superar um desastre daqueles que sofremos uma vez a cada 1000 anos. A força mental e a coragem das pessoas são enormes. Com base no princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida, torna-se possível para nós extrairmos essa força sem limites. Daishonin possui a inabalável convicção de que, se manifestarmos nossa força inerente como bodhisattvas da Terra, conseguiremos expressar uma força maior que a de todos os Budas e Bodhisattvas das 10 direções e das 3 existências. Nós, com certeza, conseguiremos mudar nosso karma e transformar o mundo ao nosso redor numa terra ideal de paz e segurança, salvaguardando pelas funções protetoras do universo. Conseguiremos expressar uma força maior que a de todos os Budas e Bodhisattvas das 10 direções e das 3 existências. Nós, com certeza, conseguiremos mudar nosso karma. Conseguiremos mudar nosso karma e transformar o mundo ao nosso redor numa terra ideal de paz e segurança, salvaguardado pelas funções protetoras do universo. O Japão e o mundo inteiro estão enfrentando atualmente uma crise econômica. No entanto, o budismo de Daishonin nos ensina sobre as maravilhosas funções da mente. Espero que vocês se mantenham convictos, portanto, de que com a forte determinação na fé, de nunca serem derrotados, conseguirão sem falta encontrar um caminho em meio a qualquer situação difícil. Eu e minha esposa estamos recitando o Sincero Daimoku para que cada um de vocês seja firmemente protegido. Estamos recitando o Sincero Daimoku para que cada um de vocês seja firmemente protegido e para que triunfem e prosperem na vida. No Sutra do Lótus, o processo de purificação das terras não acontece apenas em um estágio, mas em 3. Em outras palavras, essa purificação é alcançada somente com repetidos esforços. O desafio da transformação requer, portanto, imensa paciência e perseverança. Quando a situação estiver realmente difícil, vamos convocar sempre o grande poder da fé, orar com todo fervor, continuar tentando e desafiando seguidamente, e assim abrir o caminho para um futuro vitorioso. O poeta e educador indiano Rabindranath Tagore escreveu: o país é criação do homem. O país não é apenas terra, mas todo espírito. É somente quando seu povo é expressivo que o país se expressa plenamente. O país é criação do homem. O país não é apenas terra, mas todo espírito. É somente quando seu povo é expressivo que o país se expressa plenamente. A lei mística se propagou por 192 países e territórios. Nosso movimento Soka é amplamente reconhecido como uma exemplar rede global dedicada à causa do bem. Nossos empreendimentos, realizados com o espírito da tríplice transformação da Terra, como bodhisattvas da Terra, estão começando a exercer um impacto significativo no mundo. O Kosen-Rufu entrou num novo estágio. Assim como Daishonin evocou com as palavras: meus discípulos, formem fileiras e sigam-me. Chegou o momento de as novas legiões de indivíduos
capazes, avançarem com coragem e entrarem em ação. Esse é o propósito do Ano dos Jovens e da Vitória. Segurando bem alto o estandarte Soka de mestre e discípulo, nossos membros do Japão e do mundo todo, estão realizando contribuições positivas para a comunidade onde vivem e para a sociedade. Meu desejo é aplaudi-los, e louvá-los de todo o coração, como uma grandiosa e nobre reunião de Budas dedicados à concretização do princípio da tríplice transformação da Terra. Taisaku Ikeda.